essa questão hoje acho que é mais latente ainda. Os recasamentos, as pessoas que foram frustradas em casamentos e agora tentam superar suas frustrações em outros casamentos para mostrar para outras pessoas. Como você criou uma abordagem para essas pessoas que você tem se relacionado? É muito complicado hoje, viu? Porque às vezes você pega um casal, por exemplo, que está no terceiro casamento e com filhos na história. Né? O que é que você vai fazer? Aquelas crianças precisam de um lar ordenado, então é muito complexo. A situação hoje é muito complexa. É óbvio que não é o ideal. Né? Eu sou totalmente favorável e defensor da manutenção da aliança até o vínculo, até a morte. Né? Esse vínculo deve ser protegido, mantido até a morte. Nós vivemos numa geração que não se esqueceu que é uma aliança, uma palavra empenhada, um voto. Né? É triste ver que hoje as pessoas gastam R$500 mil numa cerimônia de casamento, R$1 milhão numa cerimônia de casamento e divorciam em 3 meses. Quer dizer, é uma banalização completa. O cara vai lá e decide fazer um rito cristão. Eu não sei por quê, porque não era obrigado. Aí chega lá na frente de todo mundo, prometo te amar, te servir, na saúde, na doença, até que a morte te separe. Por que fez isso então, caramba? Né? Era só ter feito um contrato, uma festa sem o rito cristão. Não envolva Deus nessa história, nessa bagunça toda. E aí nós temos pessoas que a gente não pode confiar na palavra. Porque se a pessoa olhou para a mulher mais importante da vida dele e disse, eu vou estar com você, aconteça o que acontecer, até que a morte me separe, 3 meses está com outra, é um rato. Eu não confio nesse cara para fazer nada. Né? O adúltero, ele é uma pessoa que ele mostra que não é digna de confiança, porque a pessoa que dorme do lado dele não pode confiar, meu Deus do céu. Mas mesmo assim a esposa tem que perdoar. Tem que perdoar, mas tem que perdoar se for um matrimônio verdadeiro, né? Se ela entende que ela está casada de fato, se ela acredita na família, se existe uma família em jogo, até por causa dos filhos. Né? Sim, quando tem filhos envolve, porque a decepção não é só da mulher ou do homem, né? A decepção é daquela família inteira. Imagina contar para os filhos que vai haver uma separação. Não, é terrível. Eu não sei se vocês tiveram pais divorciados? Eu Algum não. de vocês? Você teve, Galera? Sim. Com quantos anos? Agora, meu pai tinha uma família dupla. Ah, tá. Sim, eu vim de um lar completamente desestruturado. Não, mas o que eu ia falar são pessoas que na idade infantil vivem o divórcio dos pais. É uma bomba, tá. Né? Infantil, meus filhos, né? Meus filhos viveram isso, então eu sou a própria causa e eu serei a própria solução que Deus enviou para a solução dos meus filhos. Amém, amém. Porque mais fácil do que eu falar é eu viver, porque minha filha, por exemplo, mais velha, vai olhar, mas por que ele não fez isso com a minha mãe? Infelizmente, o seu pai não tinha o conhecimento ainda, a verdade não tinha me alcançado. Não que eu conhecia a verdade que me conheceu e se revelou a mim, porque eu estava cego para essa verdade. Que nem meu pai se separou recentemente. Ele teve outro relacionamento, ficou um bom tempo casado, eles se separaram recentemente, menos de 3 anos. Que ele tinha 3 filhos e eu sabia, muitas pessoas da família, talvez todas as pessoas da família sabiam, menos a minha mãe. É algo muito doloroso, mas infelizmente é uma realidade daqueles que não vivem a verdade de Deus. Exato. E o que eu ia mencionar é exatamente o caso de divórcio dos pais quando os filhos ainda são crianças. É um sofrimento absurdo. Absurdo. Gustavo Corsão tem o livro Claro e Escuro. Ele tenta expressar isso, né? Para a criança não é somente uma briga entre 2 adultos. O universo dela se desfigurou. Eu vou mais além, não é só para criança. Qualquer idade. Qualquer idade, porque o filho jamais deixa de ser filho, o pai jamais deixa de ser pai. Em qualquer tempo acontece isso, só que o homem, quando numa fase adulta, ele acredita que ele tem a solução perfeita para a vida da outra pessoa. Daí e ele já tem outra família. Quando é casado, assim, por exemplo, no seu caso, você ainda tem a mim, tem os filhos. Isso. E quando você é criança, que você não tem para que lado correr? Não, aí vai passar 5 dias na casa de um, depois na casa do outro, o pai falando mal da mãe, a mãe falando mal do pai. Vê outra pessoa dentro de casa, começa a chegar os namorados. Na cabeça de uma criança, isso é um crime, é um golpe terrível, com consequências inimagináveis por décadas e décadas. Esses traumas vão aflorar depois de muitos e muitos anos, porque os heróis dela, as figuras que representavam os pilares fundamentais do universo, o pai e a mãe, racharam, brigaram. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que lutar pela restauração da família é sempre um imperativo moral. Mas quando você tem filhos, é um imperativo moral maior ainda, porque você tem seres humanos que não pediram para nascer e que precisam de um lar ordenado.
Então, um casal que tem filhos e que está brigando e pensando em se divorciar, deveria lutar ainda mais pela restauração conjugal. Veja, eu não estou dizendo que é fácil. Eu lido com isso há 8 anos, eu sei das consequências da traição, por exemplo, na cabeça de uma pessoa, e eu admito que existem casos em que o divórcio é inclusive uma ferramenta de manutenção da vida. Existem casos onde é inevitável, mas eu sempre vou lutar pela possibilidade de restauração daquela família. É óbvio, né? Se a vida está em jogo e se a pessoa demonstra por A mais B que o arrependimento não é o que ela quer, é óbvio que isso dificulta muito e a gente não deve lutar por isso, né? Todos os casos envolvem dores, né? Porque você fazer a manutenção da família vai gerar dor, o divórcio vai gerar dor, o novo relacionamento vai gerar dor. A questão é que a manutenção da família nós entendemos que seja um imperativo divino, do qual ali ele nos dá suporte e nos resguarda quanto a isso. Claro que é uma linha muito tênue, né? Porque talvez você que esteja em casa fale assim, Galego, mas eu estou vivendo tantas coisas. Claro, se não teve os imperativos cristãos direcionando esse relacionamento, agora será um trabalho de reconstrução. É um trabalho de reconstrução. Nós falamos algumas coisas aqui com opiniões que são bem incisivas, mas nós partimos de uma ótica cristã, onde pessoas são cristãs. Mas quando se trata de pessoas seculares que vivem a sua vida conforme querem, que a sua própria vontade manifesta a vontade do universo, aí o diálogo é um pouco diferente, né? Exato, totalmente.